Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do homem rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a parábola de Lázaro e do homem rico. E na parábola que o Senhor nos conta, vemos o quanto Deus, na sua bondade, fez com que os 2 personagens da parábola pudessem ser um na vida do outro uma ocasião de Deus. Aquele homem rico poderia ser uma ocasião de misericórdia e piedade, de consolação e de amparo do próprio Deus em favor dos sofrimentos de Lázaro, seu irmão. Assim como Lázaro poderia ter sido na vida daquele irmão uma oportunidade para que ele ajuntasse tesouros no céu através das obras de misericórdia e dos atos de amor e de generosidade pela esmola e pelo cuidado. Entretanto, por uma escolha direta e exclusiva, aquele homem rico não aproveitou a oportunidade que tinha para recolher tesouros no céu, permanecendo um grande amante e apaixonado pelos tesouros que acolhia nesta terra, desprezando dessa forma as necessidades de seu irmão Lázaro e a possibilidade de amar a Deus, amando o seu irmão em suas fragilidades e necessidades. Lázaro, por outro lado, permaneceu confiante no Senhor e não fez do seu sofrimento causa de murmuração, de ódio, de condenação, de ofensa contra o seu próximo, mesmo quando o seu próximo
não escolhia amar e cumprir aquilo que o Senhor havia ensinado através da lei dos profetas sobre as obras de misericórdia, de perdão e de bondade. Contudo, quando chega o tempo do juízo, ambos serão levados à presença de Deus e Lázaro encontrará o seu lugar ao lado do Senhor, enquanto aquele homem rico se apartará de Deus, porque em vida não soube amá-lo e, tendo a chance de poder realizar o que era agradável a Deus, escolheu realizar aquilo que não lhe era agradável e que não era justo a seus olhos. Agora se encontram separados por um grande abismo em imagem entre o céu e a região dos mortos e o inferno. Não se pode mais passar de um lado para o outro. O juízo já foi definido. Entretanto, como vemos, as almas não perdem a consciência, não perdem a memória e não perdem a razão. Continuam sendo capazes de raciocinar, de ter consciência sobre a sua própria história e de ter memória sobre tudo o que viveram. Mas em todos os pedidos daquela alma condenada do rico se encontra a insubmissão a Deus. Em todos os pedidos, a alma sempre está em desacordo com o que Deus fala. Não aceita a palavra do Senhor. Acredita que o que pensa e o que deseja é mais relevante do que aquilo que Deus lhe fala. E ali nós vemos que esse abismo de distância permanece. Não há humildade no coração dessas almas para reconhecerem o que Deus lhes diz, o que Deus lhes pediu e agora o que Deus lhes fala. Aceitam e são submissas sob o poder e a autoridade do nome do Senhor, mas não porque escolhem para si aquilo que o Senhor lhes diz. Peçamos ao Senhor a graça de termos um coração que se deixa sempre iluminar por sua palavra, generoso, aberto, disponível, obediente, simples, humilde, que diante do que o Senhor nos diz cotidianamente, possamos encontrar alegria, felicidade e disposição interior para cumprir e para colocar em prática o amor e a caridade que Deus nos pede. Meus irmãos, que o nosso coração jamais se esqueça do que Deus fez por nós e que sempre esteja disposto a partilhar e a oferecer, pelo bem de nossos irmãos e irmãs, os tesouros da esperança, da bondade e da misericórdia que nos foram entregues. Que pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus, nós tenhamos um coração aberto ao cumprimento da esmola e da caridade, a fim de que a comunhão entre nós edifique os tesouros que nesta vida recolheremos para as alegrias do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.